Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Hoje, falando de mais dois tópicos que estão presentes lá na apostila de vocês. É exatamente isso aqui. Programação e sequenciamento da produção e também controle da produção de material. São dois tópicos relativamente pequenos. Novamente, eu vou reforçar aqui, caso vocês tenham dúvidas, não somente sobre esses tópicos, mas sobre os outros, vocês podem entrar em contato comigo, através dos canais que eu já disponibilizei para vocês. E também se aprofundar, aprofundar a leitura em outros materiais. Pode ser um material que você já tenha, ou que você venha pesquisar sobre esse conteúdo. Então, vamos começar aqui falando primeiramente de programação e sequenciamento da produção. Pessoal, quando a gente fala no processo produtivo e gerir, né, administrar esse processo, automaticamente tem que ter uma programação, tem que ter um controle, inclusive um cronograma das etapas, das etapas de cada atividade que estão envolvidas nesse processo produtivo. E também sequenciamento, ou seja, essas etapas elas obedecem a sequência de continuidade. Então, por isso, é necessário, tanto o gestor quanto a equipe, ela tenha ciência da importância dessa atividade. Então, a programação determina o prazo das atividades a serem cumpridas, ocorrendo em várias fases das atividades de planejamento da produção. Então, como falei para vocês, há essa programação exatamente para desenhar melhor o processo, estruturar melhor o processo de produção. E essa programação ela ocorre nas várias fases. Eu não preciso fazer uma programação para todo o processo produtivo. Eu posso dividir, eu posso fracionar essa programação dentro de cada uma das etapas, dentro de cada etapa que compõe a atividade macro, ou seja, a atividade completa. Ela pode ser dividida em etapas e eu faço essa programação voltado para cada uma dessas etapas. Com isso, eu consigo abrir mais o processo, ter uma visão maior de como se dá o processo produtivo, tanto no nível mais geral, quanto no nível fracionado, no nível específico. De posse das informações tais como disponibilidade de equipamentos. Essas informações aqui, pessoal, todas elas são de extrema importância para o processo produtivo, até mesmo porque quando eu vou produzir alguma coisa, eu tenho que ver não apenas os insumos como mão de obra e também a disponibilidade dos equipamentos, do maquinário que está envolvido nesse processo. Então, quando eu faço essa programação, esse sequenciamento, eu vou conseguir ter uma visão mais específica, uma visão mais assertiva desses itens, como, por exemplo, disponibilidade de equipamentos, matéria-prima, que é aquilo que você vai utilizar para estar produzindo, para estar fabricando o seu produto, mão de obra, ou seja, toda a força produtiva que vai estar envolvida ali, é exatamente o trabalho dos colaboradores da empresa, processo de produção, tempo de processamento, prazos, prioridades, ordens de fabricação. E as ordens de fabricação poderão ser distribuídas aos centros de trabalho ou aos setores da fábrica, onde será iniciada a execução do plano de produção. Então, existe todo esse caminho a ser seguido quando eu falo de plano de produção. É preciso ter a clara visão de todos esses itens estão em conformidade, estão de acordo para me começar a produção. Porque se eu não tiver o maquinário, não tiver a mão de obra, não tiver a disponibilidade de equipamentos, automaticamente o meu processo produtivo ele vai estar comprometido e eu não vou conseguir executar as etapas que eu programei. Consequentemente, poderá haver um atraso na entrega do produto, gerando assim espera por parte do cliente e até mesmo insatisfação, trazendo aí prejuízos para a empresa, prejuízos tanto a nível de financeiro, quanto também prejuízos para a imagem institucional, tendo em vista que quando há essa insatisfação, os clientes tendem a falar, a reclamar sobre a experiência negativa. Então, dando andamento aqui, Martins ele descreve que os objetivos da programação e sequenciamento da produção são os seguintes: aumentar a utilização dos recursos, reduzir o estoque em processo, reduzir atrasos no término dos trabalhos. Então, nós temos aí esses três objetivos descritos pelo Martins, que acaba agregando valor ao processo produtivo
quando eu sigo as etapas preconizadas nessa programação e sequenciamento. Lembrando que essa programação e sequenciamento, ela varia de empresa para empresa, tendo em vista as especificidades, as diferenças que essas empresas possuem. Dando continuidade aqui, Martins e Laugeni, eles nos dizem que a programação acontece em 3 níveis. Esses níveis, pessoal, eles se relacionam muito com o planejamento mestre da produção. A gente vai ver aqui cada um deles para vocês compreenderem melhor como que se dá essa programação. Então, no tópico 1, ele fala que a programação no nível de planejamento da produção. Deixa eu selecionar aqui para ficar melhor para vocês acompanharem. É realizada na elaboração do planejamento mestre, do MPS, quando se procura encontrar as quantidades de cada tipo de produto que devem ser fabricadas em períodos de tempo sucessivos. Então, esse planejamento ele está relacionado principalmente à quantidade que eu vou produzir e o tempo que eu vou precisar para fazer essa produção. Então, esse primeiro tópico ele se relaciona principalmente à quantidade de tempo. Já no segundo tópico, ele fala da programação no nível de emissão de ordens. Acontece durante o processo de planejamento dos materiais, determina com base no planejamento mestre quais itens devem ser reabastecidos e as suas datas associadas ao término da fabricação e à chegada do fornecimento externo. Então, aqui, o momento onde eu faço essa programação, ele já está durante o processo, ou seja, aquilo já está sendo produzido, e ele ele está diretamente relacionado com a questão de reabastecimento. Tendo em vista, se eu estou produzindo alguma coisa, eu estou fazendo a utilização dos insumos. Então, eu vou precisar reabastecer o meu estoque, comprar mais insumos para uma produção futura. Também se relaciona ao período de tempo, as datas associadas tanto ao término da fabricação quanto à chegada do fornecimento, que essa chegada ela depende de um organismo externo. É por isso que, quando a gente fala de empresa, principalmente quando é um processo produtivo, é muito interessante você filtrar muito bem quais são os seus fornecedores, procurando principalmente empresas que, além de qualidade, além de um preço acessível relacionado à qualidade, ele cumpra os prazos, pois um atraso na entrega pode comprometer o seu processo produtivo, havendo prejuízo para você. No caso, você, enquanto cliente, não pode ser penalizado, não deve ser penalizado por uma empresa fornecedora, uma empresa que deveria fornecer um material de qualidade dentro do prazo determinado. E o último tópico que eles relacionam é esse aqui, programação em nível de liberação da produção, ou seja, o processo já está finalizando, determina para cada ordem de fabricação quando é necessário iniciar a fabricação e quanto é preciso trabalhar em cada uma das operações planejadas. Então, aqui já é mais um processo de acabamento, esse terceiro nível. O primeiro, ele é antes da produção, o segundo, durante. Esse terceiro, ele já está no nível mais de gerir a finalização do processo. Isso é possível pelo conhecimento do tempo de passagem de cada componente. Então, antes mesmo de finalizar o processo, eu já sei o tempo em média que eu vou precisar para produzir, porque eu já tenho todo o meu histórico e a passagem do tempo, a passagem de cada componente nesse processo produtivo, ele me dá um indicador de tempo. Então, a partir daí eu posso fazer previsões futuras, o qual contém tempo de processamento e de montagem de cada operação, os tempos de movimentação e espera existente em cada operação. Então, essa análise aqui ela é feita principalmente com base no histórico de produção que a fábrica, que a empresa possui. Controle da produção de materiais. Qual é o objetivo desse controle? É exatamente acompanhar a fabricação e compra dos itens planejados, com a finalidade de garantir que os prazos estabelecidos sejam cumpridos. Essa disciplina, pessoal, nessas etapas, nós vamos estar sempre vendo a questão de prazo, até mesmo porque
os prazos eles existem para um motivo, para serem cumpridos e para dar suporte ao seu planejamento. Então, a empresa, ela não pode, é claro que em algumas situações pode haver um comprometimento desse prazo, mas esse risco deve ser minimizado e também procurar se relacionar com outras empresas que façam esses prazos, que de fato cumpram esses prazos, para assim o processo fluir da maneira como foi planejado. As atividades de controle de produção de materiais também recolhem dados importantes, como quantidade de horas trabalhadas, quantidade de refúgio, quantidade de material utilizado e quantidade de itens produzidos. Essas quantidades elas precisam ser analisadas, precisam ser registradas, inclusive, porque a partir daí você vai ter mais informações em relação ao que foi planejado e ao que foi produzido, e também em relação a itens que não saíram dentro do padrão, que vão precisar ir para o refúgio, dentre outras informações, como a relação produção e tempo. E aqui, para finalizar, caso algum desvio significativo ocorra, o controle de produção de materiais deve acionar as atividades do planejamento mestre e o planejamento de materiais para o replanejamento necessário ou acionar a atividade de programação e sequenciamento da produção para a reprogramação necessária. Então, como eu falei para vocês, algumas inconsistências podem ocorrer desse processo produtivo. É claro que caso ocorra um desvio significativo, caso seja uma quantidade que realmente ligue o sinal de alerta, é preciso fazer essa análise e fazer um replanejamento para entender o porquê que isso está acontecendo e empreender as ações corretivas. Então, o ideal é que exista um indicador. Então, o gestor, a equipe, juntamente com a alta direção da empresa, ela pode determinar uma quantidade de itens produzidos fora do padrão. A partir dessa quantidade, já vamos fazer esse replanejamento, fazer essa reanálise. Então, esses eram os dois tópicos de hoje. São dois tópicos, como eu falei, relativamente pequenos. Eu vou pedir que vocês, façam a leitura da apostila e, em caso de dúvidas, entrem em contato comigo. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.